Em Romanos 16, 22, está escrito assim: Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Eu gostaria de parafrasear esse versículo dizendo o seguinte: Eu, Samuel, que preparei essa aula, vos saúdo no Senhor. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de lições sobre a tão grande salvação, baseado na revista da editora Cristã Evangélica. E vamos estudar a lição número 6, e que trata a respeito de algumas questões importantes a respeito do pecado. A lição traz 6 perguntas importantes para a discussão. Dessa vez, nós vamos apresentar as 3 primeiras e na sessão seguinte apresentaremos as 3 restantes. Bom, na aula passada, nós vimos aí a definição de provação e queda. Então, a provação sendo um teste de obediência e a queda, o resultado desse teste. Como não foram aprovados no teste, então houve a queda. E com a queda, então toda aquela os resultados que nós já vimos aí nas aulas passadas sobre, inclusive, a perda da eternidade da vida, da imortalidade. Mas o importante é que também nós temos a lembrança aqui da aula passada, que é a respeito da opção. Qual é a opção? A opção que nos foi dada foi em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós temos a chance de recuperar o que foi perdido. As questões importantes que nós vamos abordar hoje são: o que é o pecado original? Existem níveis de pecado? E como perdoar a mim mesmo depois de ter sido perdoado por Deus e também pelo meu próximo? Vamos proceder à leitura do texto básico aqui, que é 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Está assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa e bendita palavra. Deus eterno, agradecemos por mais esta oportunidade de estudar e de examinar a tua palavra e pedimos que o Senhor nos ensine coisas boas para hoje. E, ó Deus, agradecemos por aquilo que o Senhor já nos ensinou até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Lembrar que o pecado é o erro do alvo. Ou seja, o pecado é não atingir o padrão de Deus para o ser humano. A primeira desobediência que a Bíblia registra foi praticada por Lúcifer, promovendo uma revolta junto aos anjos. Então, Lúcifer queria ser igual a Deus. Esse pecado atingiu os anjos que seguiram a Lúcifer. Não foram todos. Lúcifer, então, foi o representante deles.
Agora, como o pecado que atingiu a humanidade e a criação? Foi a desobediência de Adão. Então, Lúcifer teve uma desobediência e levou com ele os anjos. Agora, Adão, ele também desobedeceu e levou com ele a humanidade. O fato é que Deus deu a Adão e Eva a missão de reprodução, ou seja, o que saísse deles levaria as suas características. No caso de Lúcifer, não. Os anjos foram criados no começo, lá no começo de tudo, e foram criados no número fixo. Então não houve procriação de anjos. Então aqueles que foram para a perdição continuam até hoje seguindo a Lúcifer, então são os espíritos maus, etc. E os outros não, os outros continuam na presença de Deus, continuam servindo a Deus e também aos seus servos. Bem, a primeira pergunta, então, é: o que é o pecado original? Evidentemente que o pecado original é o primeiro pecado. E qual foi o primeiro pecado? A desobediência. No caso, estamos tratando da desobediência de Adão. Salmo 14, mostrando aí como é que isso foi transferido para as gerações seguintes. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Bom, vamos detalhar um pouco mais esse assunto, examinando alguns versículos aqui de Romanos 12 até 19. Vejamos. Olha lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão e Eva, nossos representantes, como eles são nossos representantes, então nós somos como eles. Assim, o fato da desobediência deles ter sido imputada a nós é porque a natureza deles foi repassada a nós. Então, o que aconteceu com eles poderia acontecer conosco se nós estivéssemos no lugar deles. Então, essa é a interpretação. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então aqui estamos lembrando, aqui pelo segundo texto sagrado, estamos lembrando de quem foi Adão, qual foi o papel de Adão e qual foi o papel de Jesus. Lembrando, nós perdemos aquela característica de santidade juntamente com Adão e Eva, mas agora Jesus veio para nos trazer, nos possibilitar a recuperação dessas características. Quando passamos pelo novo nascimento, ganhamos a qualidade de Jesus na mesma medida, ou seja, Deus nos vê através de Jesus. Da mesma forma como Deus via a humanidade em Adão, agora Deus vê aqueles que aceitaram Jesus como Salvador em Jesus Cristo. Em Jesus. Aí tem algumas comparações. Então, pela desobediência de Adão e Eva, reinou a morte. Lá no versículo 17. Por outro lado, a vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, a morte estava com o ministério de Adão, mas a vida com o ministério de Jesus Cristo. No 18, veio juízo, né? A desobediência trouxe juízo sobre todos os homens com a condenação. Mas a graça para a justificação
que dá a vida veio com Jesus. E, por último, 19. Muitos se tornaram pecadores em Adão, mas em Jesus muitos se tornarão santos. Então, aqueles que receberem a Jesus como Salvador, aqueles que passarem pela experiência do novo nascimento, são tratados como santos. Por quê? Porque Deus os vê através de Cristo. Então, o representante, então, Adão era o representante das pessoas antes, mas Jesus agora é o representante dos seus servos, dos seus filhos agora. Então, esse é o caso do pecado original. Agora, vamos passar para a questão seguinte, que é, existem níveis de pecado? Alguns pecados são piores do que outros? Vejamos. O catolicismo romano classifica como pecado mortal e pecado venial. O pecado mortal é aquele pecado doloso, ou seja, a pessoa faz com consciência, faz porque quer fazer. O pecado venial é aquele pecado culposo, isto é, a pessoa comete sem querer. Né? A pessoa não planejou praticar aquele pecado. Então, o pecado venial ou culposo. Agora, vamos ver. Em Romanos 3, 26, no comecinho do versículo, diz assim, o salário do pecado é a morte. Então, em princípio, não há diferença entre o pecado pequeno ou o pecado grande. Então, tanto doloso como culposo, eles são falhas da lei. Então, depois nós vamos ver um texto que fala o seguinte, que se falhar em apenas um, é como se tivesse falhado na lei inteira. Muito bem. Agora, existem algumas diferenças que nós gostaríamos de mostrar a vocês. Bom, a primeira delas são uma situação em que, um caso em que não há diferença e um caso em que há diferença. Vamos ver o primeiro. É a culpa legal. A culpa legal não há diferença. Por mais leve que seja a transgressão, ela é uma quebra da lei. Vejamos aí, Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, não há diferença entre um tipo de pecado e outro. Todos são quebras da lei. Agora, as consequências legais. Aí há diferença. Em Israel, o crime doloso era punido com a morte. No entanto, haviam várias cidades de refúgio que era para proteger a pessoa que cometeu um crime culposo. Ele não queria. Então, essa cidade de refúgio servia assim, a pessoa, para evitar de que essa pessoa corresse o risco de ser linchado pela população antes de haver um julgamento, então a pessoa era protegida lá nessas cidades de refúgio. Isto é, depois do julgamento, então a pessoa seria punida, mas com uma punição mais leve, ou uma punição menos severa. Lá nos capítulos 35 de Números e também capítulo 4 de Levítico, esse assunto ele é bem explicado. Agora, no Novo Testamento, vamos verificar algumas situações. A primeira delas é quando Jesus, referindo-se a Judas, lá em João 19:11, quando estava vendo aquele encontro lá com Pilatos. Então, ele comentando a respeito do pecado, então Jesus mencionou Judas dizendo, olha, mas aquele que me entregou a ti tem um pecado maior. Isto é, parece que o pecado de traição de Judas era maior do que algum outro. Então, Jesus mesmo fazendo essa comparação. Também, em Tiago 3:1, fala a respeito dos mestres, dos professores. Então, os mestres, ao pecarem deliberadamente, terão maiores cobranças.
Então, a cobrança dele será maior, né, em comparação com uma pessoa que não é mestre, que é apenas o aluno. Ainda um outro que eu gostaria de mencionar fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ora, o texto diz que, mas aqueles que pecarem, que blasfemarem contra o Espírito Santo, não serão perdoados. Nesse texto aí, vamos entender um pouquinho melhor, dizendo o seguinte, que esse acontecimento foi logo depois de Jesus ter feito uma cura difícil. Expulsou muitos demônios de uma pessoa, então era realmente uma cura difícil, então uma cura muito milagrosa. Agora, o grande problema era a dureza de coração das pessoas que estavam ali assistindo. Eles tinham um coração tão duro que não reconheceram a beleza, a parte boa da cura que Jesus fez naquele homem. Mas, no entanto, eles disseram, não, isso aí é o diabo que está fazendo essa expulsão. Bem, então Jesus contestou, dizendo, olha, como é que pode? O reino está dividido contra si mesmo? E logo em seguida, depois, né, é citado esse texto em que a uma, uma ação do Espírito Santo foi atribuída ao diabo. Então, isso é uma blasfêmia. E esse tipo de blasfêmia, segundo o texto, não há perdão. Blasfêmia, então o texto diz lá, blasfêmia contra o pai, contra o filho, etc, etc, serão perdoados se houver arrependimento. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, só para mostrar que existem algumas diferenças, sim. Bem, e na terceira e última questão, como perdoar a mim mesmo depois que Deus e o próximo já me perdoaram? Não é uma situação incomum isso aí, né? As pessoas foram perdoadas e tal, mas ainda continuam se remoendo e ainda continuam sofrendo por causa daquilo que praticaram. Vamos ver, então, especialmente dois textos. Claro que existem outros. Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E depois, 1 João, esse texto que nós lemos aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bem, como é que alguém pode anular o veredicto de inocente que foi dado pelo juiz da mais alta corte do universo? O Senhor falou assim: você está perdoado, você está perdoada. Por quê? Porque você se arrependeu sinceramente. E evidentemente que as pessoas também entenderam aquele arrependimento e perdoaram. Então, depois a pessoa precisa simplesmente absorver e gozar esse perdão. É lógico que eu citei aqui a sinceridade, porque realmente nós estamos tratando de pessoas que foram perdoadas por Deus. Então, isto é, ela realmente foi sincera, porque se não tivesse sido, não teria recebido o perdão. É lógico que ser perdoado por alguém como nós pode até ser mais fácil. Então, eu fui suficientemente arguto para convencer a pessoa de que realmente estava arrependido. E a pessoa, então, entendeu e perdoou. Mas, se eu não for realmente sincero com Deus, eu não receberei esse perdão. Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com pessoas que foram sinceramente a Deus fazer a confissão do seu pecado. Bem, então, nesse caso, a pessoa, se ainda assim a pessoa está sofrendo, está se remoendo com esse pecado que ela foi perdoada, mas ainda não está gozando o prazer do perdão, então a pessoa precisa de ajuda. Ajuda pastoral, aconselhamento, verificar na palavra, enfim, orientação espiritual para chegar ao ponto de gozar do réu perdão, do bom perdão, maravilhoso perdão que Deus dá.
Próxima aula, então nós vamos ver as 3 questões seguintes, que são: o nosso desejo de pecar é realmente honesto? Pessoas de moral elevada também são pecadoras? O que significa dizer que Deus entrega os pecadores às suas próprias paixões? Então, pela graça de Deus, estaremos estudando esse texto na próxima sessão, na próxima vez. Bem, eu falei um versículo na entrada, né? Então, eu gostaria de citar um também aqui na saída, que é 1 Coríntios 16, 23 e 24. Sem paráfrase. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que eu tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Que Deus queira nos abençoar durante esse tempo.